E o tema que eu peguei, né, que vocês estão acompanhando aí os temas do livro Mulheres Felizes, foi a escrava de Naamã. Eu peguei meio que como um desafio para mim, porque eu nunca tinha parado para observar muito bem a história. Eu já sabia, né, já conhecia, mas eu pensei, eu nunca vi detalhes dela, mas é porque não tem mesmo. E aí só tem, se eu não me engano, 3 versículos que fala sobre ela, que menciona ela. E aí a gente não sabe de nada muito assim da vida dela, mas a gente consegue aprender bastante coisa. E eu tirei 3 pontos pra gente ver sobre essa menina, né? Ela está como uma menina, então provavelmente era uma adolescente, né? Tava em crescimento ainda. E vamos pensar um pouco nisso. A primeira coisa que eu queria assim pegar para ilustrar e talvez no meio do caminho vocês vão entender é que a gente já viu muitas situações na TV e com certeza tiveram outras que não foram relatadas em que mães perdoam os assassinos dos seus filhos, né? A gente já viu, eu botei lá no Google, apareceu um monte de vídeo de mãe indo até a audiência, até o julgamento do, do rapaz, do homem que assassinou seu filho, e ela vai, abraça ele, perdoa e chora. E é uma cena bem comovente, né? Porque se a gente se coloca no lugar dessa pessoa, a gente pensa o tanto de sofrimento que ela teve, né? E ainda assim ela ter coragem, ter força para chegar, abraçar o assassino do filho dela e dizer que o perdoa. E a menina lá, a escrava de Naamã, ela vai fazer meio que isso aí, a gente vai entender mais. Então, vamos primeiro ler, né, a passagem, fica em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. A partir do versículo 1, fala o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Ele grifou aqui o Senhor em maiúsculo, né? Citando Deus. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E aí o desenrolar da história é que ele vai até o profeta e ele é curado. O profeta fala para ele se lavar no rio 7 vezes e aí ele foi curado. E a gente vê realmente que só 3 versículos mencionam essa menina e a gente vê o papel que ela teve de suma importância na vida de Naamã, né? Deus usou ela para para que Naamã conhecesse o poder de Deus, né, e fosse curado da sua lepra. E aí eu peguei 3 lições sobre essa menina e a primeira é que ela sabia quem era o seu verdadeiro senhor. Ela tinha Naamã como senhor, né? Tinha sido o cara que pegou ela e escravizou ela, levou ela para casa para servir a esposa dele, mas ela sabia que acima dele ainda tinha outra pessoa, né? Tinha um outro alguém. E esse alguém era Deus. Naquela época, existiam os profetas, né? O profeta que havia em Samaria era Eliseu.
que veio depois de Elias. E a gente sabe que naquela época os profetas realizavam muitos milagres, né? Eliseu também se destaca muito por alguns milagres que ele fez. E Naamã estava com lepra, né? Uma doença muito ruim. Hoje a gente tem tratamento, mas naquela época era meio que uma sentença de morte. E além da dificuldade física que a pessoa passava, vinha a dificuldade emocional também, né? Porque tinha que ficar afastado das pessoas, ninguém queria chegar perto para não pegar também, porque era muito contagiosa. E essa menina, cujo a gente não sabe o nome, ela sabia que tinha um Deus invisível que era capaz de realizar um milagre ali, que era capaz de fazer o impossível, que era a cura daquela lepra. Efésios 3, versículo 20. Se vocês quiserem abrir rapidinho, Efésios 3, versículo 20, vai nos dizer o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, ela tinha convicção disso. Paulo veio falar isso centenas de anos depois. Mas já era algo que ela tinha no coração dela, né? Ela sabia que Deus era forte e poderoso ao ponto de fazer coisas além do que a gente pensa, né? E aí fica uma pergunta para a gente ficar pensando. A gente tem a real consciência de quem nós estamos servindo? Muitas vezes a gente busca todos os nossos recursos que estão ao nosso redor antes de buscar a Deus. E aí, no momento do desespero, em que sua esperança está quase morrendo, aí você lembra de Deus, né? A gente lembra de buscar Ele. Mas deveria ser o contrário, né? Ele deveria ser o primeiro, visto que a gente sabe que Ele é o Deus invisível capaz de fazer muito mais do que o que a gente pede, do que o que a gente pensa. Então, muitas vezes a gente chega a subestimar o poder de Deus. A gente esquece daquele que já nos capacita para viver aqui. Então, a primeira lição que a gente tira com essa menina é que ela sabia quem era o seu verdadeiro Senhor. A segunda é que ela teve coragem de compartilhar a fé dela. Ela foi muito corajosa, né? O pessoal da Síria, eles não tinham Deus, o Senhor, como Deus deles. Ela veio de um povo que eles foram lá, massacraram, ainda roubaram ela dos pais dela. E ela teve coragem de dizer, olha, esse seu problema aí, não vai ter outra pessoa que cure além do profeta que está lá em Samaria. E ela simplesmente falou. Ela não teve medo de ser ignorada, ela não teve medo de que mandassem ela calar a boca, né? Que era possível que fizesse isso. Primeiro que criança não tinha moral naquela época. Segundo que ela era mulher. Terceiro, que ela era uma escrava. Então, veja aí o tanto de coisas que tinha sobre ela, né, que poderiam pesar nisso, mas ela teve a coragem. Ela falou de um homem que, por meio do Deus do impossível que ela cria, era capaz de realizar aquele milagre. E aí, muitas vezes, eu mesma paro para me questionar se eu tenho tido essa coragem, né? A gente sabe que essa parte da doença hoje em dia, física, acaba sendo irrelevante para a gente que tem Deus,
porque a gente sabe que tem algo muito maior que leva a uma destruição eterna, que é o pecado. Essa é a verdadeira lepra do mundo, né? É uma coisa altamente contagiosa que você pode estar limpo aqui e daqui a pouco você pensou e só desejou uma coisa e já está doente, porque é o pecado, certo? E a gente vê pessoas doentes disso todo o tempo. E cadê a nossa coragem para chegar e dizer, olha, eu sei o que vai curar você. Eu sei o que vai tirar você dessa doença, desse seu buraco de angústia, frustração e sofrimento. E onde está a nossa coragem, né? Muitas vezes a gente faz questão de indicar algum produto que a gente usa, né? Um sabão em pó, um amaciante, um perfume, um creme de cabelo, alguma coisa, a gente faz questão de olhar e dizer, ó, esse creme de cabelo aqui é excelente, pode usar que o bicho é bom mesmo. A gente faz mal questão. E cadê a nossa coragem e a nossa questão, nossa vontade, o nosso desejo em falar de Deus para as pessoas? Em recomendar elas para Cristo, né? A gente vê a situação lá em Atos, capítulo 16, Paulo e Silas foram presos, castigados, né? Deram uma surra de vara neles, trancaram eles na prisão nus, não sei se estava fazendo frio, mas acredito que tinha muito bicho também em cima das feridas deles. E eles começaram no meio da noite a cantar e orar, engrandecendo o nome de Deus. E a gente sabe o que isso causou depois, né? O resultado disso. A conversão do carcereiro, né? Que ia tirar a vida dele, porque pensou que todo mundo tinha fugido. Ele se converteu e também a família dele. Então vejam o impacto que a gente tem, que a gente pode ter na vida das pessoas. Principalmente quando a gente mostra a ação de Deus na nossa vida. Quando o testemunho é real, não é só por palavras, mas sim por ação. Quando a gente mostra a mudança e a transformação que ele trouxe pra gente. E essa menina fez isso. E o outro ponto que se liga a esse é que ela teve misericórdia dele. Ela teve misericórdia de Naamã. Ela poderia ser uma pessoa amarga, rancorosa, viver se queixando da vida porque tiraram ela dos pais dela, ela estava perdendo a infância dela. Não sei se ela já tinha também um pretendente para casar, porque tudo era bem cedo ali. E ela perdeu tudo, ela estava na casa de pessoas estranhas que roubaram ela e ela ainda assim teve misericórdia. Ela compartilhou esse remédio que ela tinha, né? Ela falou do poder de Deus para eles. E ela também poderia ter perdido a fé dela, se questionado onde Deus estava no meio disso, mas a gente vê a força dessa menina. Eu fico olhando assim e é impressionante, porque às vezes uma coisa pequena que a gente passa, um problema pequeno, é o suficiente para nos tirar do caminho, né? E a gente sabe de pessoas que já deixaram sua fé por conta de frustração com pessoas, com coisas, ou até mesmo porque esperava de Deus uma coisa que ele não tinha prometido para ela. Mas e a gente, né? Quantas vezes também a gente tá no nosso ponto baixo e a gente começa a ficar amargurada e isso passa para as outras pessoas, né? Ela poderia ficar super irritada, ser grossa com eles, hostil, mas não, ela chegou e disse, olha, se o meu Senhor fosse até o profeta que há em Samaria, ele seria curado. E eu não acho que ela falou isso com grosseria ou coisa, não, muito pelo contrário.
né? Ela poderia ter dito, que morra. Me tirou de casa, sei nem se meus pais estão vivos, se deixaram eles vivos. Então não tô nem aí, eu quero que ele morra e ainda tem a possibilidade de eu voltar para casa, né? Mas não, ela foi misericordiosa. Então, as 3 coisas que a gente pode aprender com ela é a gente saber quem é o nosso verdadeiro Senhor, é a gente ter coragem para compartilhar a nossa fé e que quando a gente compartilha isso, a gente tem misericórdia com as outras pessoas. Ninguém é merecedor do amor de Deus, mas Ele é misericordioso com a gente. Então, da mesma forma que Ele é, a gente precisa ser. Com certeza essa menina ela via muitas outras coisas boas na vida dela, né? Poderia ter sido pior, mas ela estava servindo a esposa do general. Então alguma coisa de especial ela tinha para estar ali. Eles mesmos devem ter reconhecido isso nela. Se não, teriam vendido para outras pessoas e ignorado ela completamente. Romanos, capítulo 12, no versículo 12 ao 19. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 12. Vai falar assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios a seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Parece que essa menina estava sentada na hora que essa carta foi lida para a congregação dos romanos. Porque tudo o que a gente lê aqui em 7 ou 8 versículos, ela mostrou em apenas 3. Né? Uma coisa tão grande, tão rica, com uma simples atitude, ela mostrou tudo. Então, irmãs, pensando no tema do livro, eu não acho que essa menina era uma menina triste. Eu não acho que ela era infeliz, né? Talvez ela poderia sentir saudades de casa, com certeza. Talvez ela tivesse um momento da noite em que ela acordasse e chorasse, mas ela tinha alegria. Eu pegaria essa palavra felizes e trocaria por alegria, porque felicidade dá aquela sensação de algo de momento, né? Com licença, Janaína, se ela vê isso aqui, mas eu trocaria por alegria, que é algo duradouro, é algo que permanece, né? Não é algo que passou aqui, tô triste, tô infeliz, até que alguma situação que eu acho legal aconteça e eu seja feliz de novo. Não, ela tinha a alegria de Deus, ela compartilhava isso para as outras pessoas. Ela tinha a segurança de que existia alguém que depois de tudo aquilo a aceitaria, a receberia. E esse alguém era Deus. E a gente não sabe o que aconteceu com ela depois,
mas ela deve ter sido reconhecida de alguma forma. Pelo menos um obrigado ela recebeu. E se não tiver recebido, ela não estava nem aí, porque ela sabia a quem ela queria agradar, não é verdade? Então, irmãs, não vamos depender das circunstâncias para sermos alegres e cheias do Senhor. O rancor e a mágoa, elas atrapalham a nossa alegria. Amém? Que Deus nos abençoe. Se alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta, fique à vontade.